E aí? Paz, paz, paz. Cafezinho. Durou só um instante. Subi demais. Então deixa eu descer um pouquinho. Agora sim. E eu queria dizer pra vocês, se Jesus dissesse-nos a forma errada de se viver. Jesus disse, mas ele falou o que era ou o que não era pecado. Se você acha que Jesus só veio tratar de substancialmente e objetivamente o que era e que não era pecado, você está muito enganado. Jesus veio nos ensinar sobre uma condição de modo de vida e de vida, de se viver. Independente até e com a dependência também dessas coisas. Né? Com a dependência do julgamento entre certo e errado, com a dependência do julgamento entre pecado e não pecado, e também independente do que Cristo nos veio ensinar mistérios que nos faz vivermos essa vida em plenitude. O ensinamento que eu queria trazer à tona era o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Né? Em que se diz, deixa eu abrir aqui que eu achei que eu tinha virado uma folha e já tinha parado nele. Que diz, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, à sua medida? Eu gosto dessa versão aqui porque ela abrange para outros ensinamentos, além da ideia de mortalidade. Mas vamos trabalhar com a ideia de mortalidade aqui, né? Jesus está perguntando, qual de nós, entre mim e você, entre toda a humanidade, quem pode, por mais que a gente queira cautelosamente, com cuidado, garantir os dias de nossa vida, acrescentar os dias de nossas vidas pelas forças de nossas mãos, realmente garantir que viveremos um dia a mais ou a menos? Principalmente a mais, né? Que é o que a gente quer. Um dia a mais do que nos está concebido ao nosso destino. Né? Se já nascemos morrendo, o que é que a gente pode fazer e que poder temos entre o espaço que há entre o nascer e o morrer? Jesus nos pergunta, né? E Jesus pergunta isso na forma pronta, já sabendo qual é a resposta. Não podemos. Não temos controle sobre isso. Mas isso que Jesus pergunta é de uma forma bem objetiva, onde no contexto ele está tratando de pessoas cujos têm um anseio pelo amanhã, que desgasta o momento presente na ânsia de agarrar um dia cujo qual nem se sabe que vai vir, ou que vai o ter. Querendo garantir a sobrevivência, mas sem pensar no porquê vive de verdade. Querendo garantir o pão do amanhã para sustentar o corpo vivo. Mas e depois de vivo? Para que você viverá? Para quem você viverá? E como você viverá? Buscando a sobrevivência mais do que a própria vivência. Querendo realmente ressaltar a ideia de sobreviver acima da ideia do que é viver de verdade e potencialmente. Então essa pergunta que Jesus nos faz é uma pergunta bem convidativa para que a gente se pergunte que poder a gente tem sobre nossa mortalidade. Afinal de contas, se eu vivo uma vida inteira buscando ter uma vida saudável, não comendo tal coisa, me exercitando, eu ainda posso morrer por doença. Eu ainda posso morrer com 30 e poucos anos. Ou menos. Eu ainda posso morrer de bala perdida por algum acidente, por meio de algum acidente. Eu ainda posso morrer de tantas outras formas cujo qual não projetei em meu domínio. Onde que estamos gastando a força da dominação da nossa vida? Esse é o convite de Jesus. Jesus intrinsecamente nos faz perder a visão para as pontas de nossa vida, no intuito, quando pensamos intuitivamente de que uma vida de qualidade é uma vida de muitos dias. Quando Jesus está aqui dizendo, o foco de vocês deve ser no presente. Porque uma vida de qualidade está não na quantidade de dias, mas na qualidade dos dias que você vive. De cada dia que você passa. Jesus nos vai ensinar a sermos no presente. A cada dia baixa o seu próprio mal em um ensinamento, né?
Nesse ensinamento ele já mostra que não somos dono da própria mortalidade. E olha, é o próprio Cristo que nos deu a imortalidade, que nos está ensinando isso. Pergunta a ele se ele quis pular ou negociar as nossas almas com ansiedade ao futuro. Ele diz não. Ele não nos ensinou assim. O objetivo de Cristo é nos ensinar a lidar com a mortalidade da melhor forma possível, porque ele se fez servo para nos iluminar nessa natureza, carne, e vivermos da melhor forma possível para que possamos entrar em plenitude na outra natureza. Mas primeiro devemos viver essa. Cristo nos ensinou sobre mortalidade. Muitos dizem que Jesus ensinou muito sobre o inferno, mais do que os céus. As pessoas que gostam de focar nisso por alguma coisa mais masoquista da fé. Mas eu digo que Jesus também nos ensinou muito sobre a lidarmos com nossa mortalidade e a nossa transição, aceitando-a, ao invés de negando-a. Mesmo que a expectativa seja de uma vida eterna depois, aceitando-a, a transição e vendo-a como ela é. Então Jesus vai nos ensinar um dia de cada vez, basta o seu próprio mal. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o nosso espírito deve se renovar dia após dia. Tecnicamente dizendo, ecoando a ideia de que devemos nascer junto com o alvorecer, todo dia, e morrer toda vez que formos à nossa cama, ao nosso leito dormir. Porque, ao contrário da carne que envelhece, nosso espírito se renova. Nascermos juntos com o sol. Tratar cada dia com sua devida novidade. Esse é o ensinamento do Evangelho. Sobre expectativas de planejamentos futuros e negligenciar o agora, o que a gente pode fazer no agora, nos diz outro apóstolo chamado Tiago: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que negocia o hoje pelo amanhã incerto, barganhando a possibilidade da responsabilidade, está fazendo errado. Como podeis vós dizer que farei isso em tal ano e levarei tanto tempo para ter tal coisa, diz Tiago? Se vossa vida é como uma neblina que aparece e desvanece, é como sombra que se passa e nada leva. A Bíblia em tempo inteiro nos mostra a responsabilidade de nos darmos com a nossa transição e abraçarmos o único tempo em que temos, de fato, marcação de presença. É o agora, enquanto ele tem. Tudo que nós somos é apenas um presente contínuo até que seja encerrado. O amanhã é mais uma projeção, uma expectativa, uma preposição, segundo aquilo que fazemos hoje. O passado já é coisa selada e vedada, cujo não podemos domar. Mas o presente é um aio, é uma ponte entre a formulação de um novo passado e a construção de uma novidade em futuro. O presente é tudo que precisamos ter para ser. Lembre-se sempre, se você acha que o presente nunca é o suficiente para se sentir pleno e viver plenamente, que nem diz o escritor de Eclesiastes, daquele que nunca se sacia, por mais que seus dias fossem eternos, seria uma maldição para ele, um aborto ainda estaria em sua frente. Eclesiastes 6, 3. Ao invés de sermos atordoados pela insatisfação dos nossos dias, porque perseguimos sempre somos baseados na falta e na insaciedade para nos movermos, que tal aquietarmos nossa alma com a satisfação? Que tal satisfazermos-nos simplesmente e sermos objetivos e tratar um dia por vez como Cristo nos ensinou? E temos o agora e passarmos a termos o agora como um dom divino. Que a gente possa lembrar bem disso. Controlemos, pois, a nossa saciedade, a nossa satisfação. Às vezes, não é a comida que está pouca, é o nosso estômago que está muito dilatado pelo costume de consumir o excesso. Jesus nos ensina a nos dominar com a nossa saciedade e agirmos no tempo e com o tempo
certo. Tudo que nós temos é o agora e nada mais. Tudo que nós temos por garantia é aquilo que ainda acontece diante de nossos olhos. É aquilo que ainda é feito por nossas mãos. Então, aceite sua mortalidade. Foi Cristo imortal que lhe ensinou isso. Ele não ensinou a você fugir dela, ou ser que nem um tabacudo, que nem diz o Nordeste, e negociá-la. Negociar o hoje pelo temor, medo, expectativa do amanhã. A não ser escravo das necessidades. A não pensarmos que a vida para Cristo perfeita é aquela de muitos dias, mas sim aquelas de dias plenos e completos, de dias que vivemos de verdade. A gente não pode achar que viver em Cristo é viver em muita quantidade de dias, mas em muita qualidade nos dias. Em cada dia que se passa, estarmos inteiro no momento que nos é oportuno. Que a paz do nosso Mestre Nazareno esteja com vocês.